A tranquilidade do rio foi interrompida por um som estranho. Um filhote de urso apareceu na margem, pequeno demais para estar sozinho. Mas o que chamou a atenção não foi sua presença, e sim seu comportamento. Ele ergueu uma pata, apontando diretamente para o balde de peixes no barco, como se implorasse. Algo estava errado. Antes que o pescador pudesse reagir, um rosnado profundo ecoou da floresta, e o olhar do filhote mudou de súplica para puro terror. O que ou quem estava se aproximando? Naquele dia, a névoa pairava sobre o rio gelado enquanto Jack Harper, um pescador experiente, ajeitava a rede em seu pequeno barco de madeira, o som da água batendo suavemente contra o casco ecoando na tranquilidade da floresta. O aroma úmido de musgo e pinho misturava-se ao odor metálico dos peixes que já enchia o balde. Era um dia comum, até que ele o viu. Do outro lado da margem, um filhote de urso marrom, pequeno demais para estar sozinho, fixava nele um olhar intenso. O animal não rugia nem fugia como seria de esperar. Em vez disso, avançou desajeitadamente para a beira do rio, balançando a cabeça de maneira quase suplicante. Jack parou, o coração acelerando. O filhote fez algo ainda mais desconcertante. Ergueu uma pata, apontando para o balde de peixes com uma precisão que parecia humana. Jack hesitou. A fome evidente do animal era compreensível, mas algo no comportamento dele o deixava desconfortável. Ursos não pediam comida assim. O que havia de errado com aquele filhote? Antes que pudesse decidir, um som grave ecoou da floresta. Era um rosnado profundo e ameaçador. O olhar do filhote mudou, de súplica para puro terror. Jack virou-se lentamente, sentindo os pelos de sua nuca se eriçarem. Quem ou o que estava espreitando entre as árvores? A floresta ao redor do rio parecia segurar a respiração, como se ela mesma esperasse pelo que estava prestes a acontecer. Jack Harper, o pescador veterano, não era estranho ao Alasca. Ele conhecia seus perigos. Ursos famintos, lobos oportunistas, tempestades que chegavam sem aviso. Mas naquele momento, a sensação que o dominava não era familiar. O olhar aterrorizado do filhote à margem, o rosnado profundo ecoando entre as árvores, algo estava errado de uma forma que ele não sabia explicar. Ele apertou o remo com força, a madeira áspera roçando contra seus calos. O som do rosnado veio de novo, mais próximo agora, como se a floresta estivesse viva e irritada. Jack fixou os olhos na margem. O filhote não se mexia. Seu pequeno corpo tremia, mas ele não fugia para o abrigo das árvores. Por quê? Jack olhou ao redor, buscando qualquer sinal de movimento. A luz filtrada pelos pinheiros criava sombras dançantes no solo coberto de musgo. Ele sentiu o peso de uma decisão iminente. Pegar um peixe do balde e jogá-lo ao filhote poderia aplacar o animal, ou atrair algo maior. Não fazer nada significava abandonar o pequeno, que parecia apavorado demais para se defender. A ética de Jack como pescador e homem da terra o empurrava para uma escolha clara: ajudar. Lentamente, ele pegou o maior peixe do balde, uma truta ainda cintilante sob o sol matinal, e o lançou na margem. O filhote hesitou por um momento, mas correu com pressa desajeitada, agarrando o peixe com as patas. Enquanto comia, o som de passos pesados reverberou atrás dele. Jack sentiu um calafrio na espinha. A sombra colossal de uma ursa apareceu entre as árvores. Seu pelo grosso e escuro reluzia de forma sinistra na luz que atravessava a folhagem. Mas havia algo estranho nela. O andar não era apenas pesado, era instável, como se a ursa estivesse ferida ou exausta. Os olhos dela, quase sempre calculistas e predatórios, estavam opacos, como se ela não tivesse dormido há dias. Jack percebeu que havia mais do que fome naquela criatura. A tensão entre os dois durou segundos que pareciam horas. A ursa não atacou. Ela olhou para o filhote, depois para Jack, e deu um rugido baixo. Um aviso ou um pedido. Jack sentiu sua mente girar. Algo estava errado com os dois animais. Algo que ele não compreendia, mas que parecia urgente. Enquanto tentava entender a situação, uma reviravolta inesperada o atingiu. O som de um motor vindo de longe cortou o ar. Não deveria haver ninguém naquela área remota. Jack olhou na direção do som e seus olhos se estreitaram ao ver uma figura humana descendo um caminho improvisado na floresta. Era um homem alto, vestido com roupas de caça modernas e carregando uma arma. Ele parecia perigoso. Jack não reconhecia o rosto, mas o olhar frio do estranho fez seu estômago revirar. "Afaste-se dos ursos!" O homem gritou, sua voz reverberando no vale.
Jack percebeu que a arma estava apontada para ele, não para os animais. Uma onda de indignação o atingiu. Você não está aqui para caçar, não é? Jack perguntou, sua voz firme, mas cheia de suspeitas. O homem não respondeu. Ele apenas se aproximou, enquanto a ursa soltava um rugido mais forte, protegendo o filhote. Jack percebeu que havia algo maior em jogo. Aquele homem não parecia ser um caçador comum. Ele era o quê? Pesquisador? Traficante de animais? Ou algo ainda pior? A floresta parecia estar observando o confronto iminente, cada som amplificado na tensão do momento. Jack sabia que precisava agir rápido. Ele era um homem simples, mas o Alasca havia lhe ensinado uma lição valiosa. Você não sobrevive na natureza apenas com força. Você sobrevive com inteligência. Mas a pergunta pulsava em sua mente como um tambor. Por que aquele homem estava tão desesperado para alcançar os ursos? E mais importante, qual seria o preço por protegê-los? O homem de rosto fechado continuava a se aproximar, a arma ainda apontada para Jack. O pescador manteve-se firme, sentindo a pulsação latejante em suas têmporas. A ursa, em posição defensiva, não dava sinais de recuar, o filhote escondido atrás de suas patas gigantes. Jack precisava ganhar tempo, entender a situação, mas o estranho parecia ter outras intenções. Eles não são da sua conta, Harper. O homem finalmente quebrou o silêncio, sua voz áspera e direta. Jack franziu a testa. Como aquele homem sabia seu nome? Havia algo perturbador na confiança que ele demonstrava, como se já tivesse planejado tudo. Não sei o que você está fazendo aqui, mas esses animais não são ameaça para ninguém. Jack tentou soar calmo, mas sua voz carregava uma firmeza inegável. O homem sorriu de canto, um gesto tão frio quanto o vento cortante do Alasca. Não é você quem decide o que é ameaça ou não. Ele levantou a arma ligeiramente, não para Jack, mas na direção da ursa. Jack percebeu o que estava prestes a acontecer. Agir contra um predador com filhotes era perigoso, mas agir contra a moral de Jack era algo ainda mais arriscado. Ele deu um passo à frente, levantando as mãos em um gesto de súplica. Espera aí! O que quer com eles? Isso não é caça. Jack apontou para a arma. Você não está aqui para sobreviver, está aqui para algo mais. O homem hesitou, como se ponderasse a resposta, mas a tensão foi interrompida por um rugido de motosserra vindo de mais fundo na floresta. Jack olhou para trás, confuso. Não era o único ali. Logo surgiram mais homens, 3 ao todo, vestidos com trajes semelhantes. Eles carregavam caixas de metal e instrumentos que Jack reconheceu de histórias que ouvira nas cidades próximas. Armadilhas de contenção, seringas tranquilizantes. Aquilo não era caça, era captura. E captura, naquele contexto, significava tráfico. Então é isso? Vocês vieram tirar esses animais daqui? Jack cuspiu as palavras, sua indignação crescendo. Ele sentiu o gosto amargo da traição na boca, como se cada fibra do Alasca que ele amava estivesse sendo pisoteada diante dele. Não tem nada a ver com você, pescador. Vai embora antes que se machuque. O líder do grupo, o homem com a arma, falou com uma clareza ameaçadora. Mas Jack não recuaria. Aqueles animais não tinham outra defesa. A ursa era uma mãe, evidentemente desgastada, talvez por uma ferida ou pela pressão constante da sobrevivência. O filhote, vulnerável, parecia confiar mais em Jack do que na própria natureza. Ele se viu confrontado por algo maior do que simples sobrevivência, sua ética, sua humanidade. Se forem capturados, vão acabar em jaulas ou mortos. Jack não sabia se falava mais para os homens ou para si mesmo, mas cada palavra carregava um peso inegável. Antes que pudesse planejar seu próximo movimento, o inesperado aconteceu. A ursa, talvez compreendendo o perigo, ou talvez guiada pelo instinto, avançou alguns passos, colocando-se entre Jack e os homens. Um deles recuou instintivamente, mas o líder manteve sua posição. Ele levantou a arma para mirar diretamente no animal. Foi quando Jack viu o ferimento. Uma grande laceração no flanco esquerdo da ursa, já infeccionada, sugeria que ela tinha lutado com algo, ou alguém, recentemente. Talvez fosse isso que a havia enfraquecido e deixado os dois em tão grande perigo. Mas como eles ainda estavam vivos? A resposta veio num lampejo que Jack jamais teria antecipado. De repente, o filhote, ainda tremendo, emitiu um som baixo, quase como um grito abafado, mas não parecia ser apenas de medo. Os homens se entreolharam confusos, enquanto a floresta começou a responder. Sim, responder. De dentro da mata, galhos quebravam. Uma segunda ursa. Jack ficou imóvel, seus olhos analisando o entorno. Mas o que emergiu das sombras não foi outro urso. Foi algo que Jack nunca tinha visto em seus anos no Alasca. Um lobo. Não um lobo comum, mas um gigantesco. Maior que qualquer um de sua espécie,
com olhos amarelos brilhantes e um pelo escuro como carvão. Ele avançou silenciosamente, com uma precisão letal, colocando-se ao lado da ursa. O lobo avançou mais alguns passos, um gigante silencioso que parecia fundir-se com a escuridão da floresta. Seus olhos amarelos fixaram-se nos homens e, por um instante, ninguém ousou respirar. O líder do grupo ainda segurava a arma, mas sua confiança havia evaporado como o vapor quente no ar gelado. Jack observou a cena com um misto de fascínio e terror. Aquele não era um lobo comum, era algo que parecia quase simbólico, uma manifestação viva do espírito indomável da floresta. A tensão era palpável, como uma corda esticada à beira de estourar. Jack sabia que precisava fazer algo antes que o pior acontecesse. Ele respirou fundo e deu um passo à frente, quebrando o silêncio. Vocês têm dois caminhos agora. Sua voz era firme, mais baixa, projetada mais para a floresta que para os homens. Podem deixar essas criaturas em paz e sair daqui, ou podem continuar e descobrir o que acontece quando se afronta algo maior do que nós. O líder riu, mas o som saiu nervoso, quase trêmulo. O que acha que vai fazer? Você é só um pescador, não está armado e eles... Ele gesticulou para o lobo e a ursa. Eles não sabem quem somos. Jack não respondeu. Ele se virou para o lobo como se buscasse nele alguma resposta, alguma permissão. O animal não se moveu, mas Jack sentiu como se algo tivesse mudado. Ele compreendeu que estava lidando com forças que iam além de sua compreensão, mas que de alguma forma confiavam nele. Foi então que a floresta pareceu reagir. O vento soprou mais forte, assobiando entre os galhos altos e lançando folhas mortas ao ar. A ursa rugiu, um som poderoso que reverberou pelo vale, e o lobo, em resposta, soltou um uivo tão profundo que Jack sentiu o chão vibrar sob seus pés. Os homens começaram a recuar, não porque Jack era uma ameaça, mas porque a natureza ao seu redor havia se tornado algo primordial, uma força que eles não podiam controlar. O líder hesitou, mas mesmo ele começou a dar passos para trás. Jack sabia que eles não estavam apenas com medo dos animais. Estavam temendo algo mais profundo, algo dentro deles mesmos. Mas o líder, em um último ato de desafio, ergueu a arma e apontou diretamente para o lobo. Jack viu o dedo se mover para o gatilho e agiu antes de pensar. Ele lançou a faca que segurava, que girou pelo ar e atingiu a mão do homem. A arma caiu no chão com um baque surdo, e o grito de dor do líder foi abafado pelo rosnado feroz do lobo, que deu um passo ameaçador. "Vamos sair daqui!" um dos outros homens gritou, puxando o líder ferido pelo braço. Eles recuaram, tropeçando pela neve e desaparecendo na mata. Jack ficou parado, o peito subindo e descendo com o esforço. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ele olhou para a ursa, que agora estava quieta, o filhote escondido sob ela. O lobo permaneceu imóvel, como uma sentinela. Jack se aproximou lentamente, seus olhos se fixando no ferimento da ursa. Ele tirou do bolso um pequeno kit de primeiros socorros que sempre carregava e começou a limpar a ferida. O animal não se mexeu, permitindo que ele trabalhasse. Enquanto fazia isso, Jack falou em voz baixa, mais para si mesmo do que para os animais. "Vocês não deveriam precisar de mim. Este lugar deveria protegê-los. Mas parece que até a natureza precisa de ajuda, às vezes." Quando terminou, a ursa o olhou com algo que parecia gratidão. O lobo, ainda ao lado, observava com olhos inteligentes. Jack sentiu que havia uma conexão ali, algo além de palavras ou ações. O sol começava a surgir no horizonte, espalhando tons dourados e rosados pela floresta. Jack deu um passo para trás, permitindo que os dois animais voltassem ao coração da mata. Mas antes de desaparecerem, o lobo parou e olhou para trás, fixando os olhos em Jack por um momento final. Havia algo naquele olhar, algo que ele levaria consigo para o resto da vida. Quando os animais desapareceram, Jack ficou sozinho à beira do rio, o som suave da água correndo ao fundo. Ele sentiu um peso estranho no peito, não de tristeza, mas de uma responsabilidade que nunca havia considerado. Ele pensou nos homens, em suas armadilhas e em tudo o que aquilo significava. Não era apenas sobre ursos e lobos, era sobre equilíbrio, sobre o que significava viver em harmonia com um mundo que estava sendo constantemente desafiado. Enquanto voltava para seu barco, Jack olhou para a floresta uma última vez e murmurou para si mesmo: "Quem está realmente em perigo aqui? Nós ou eles?" E com essa pergunta, ele remou de volta pelo rio, o som das árvores sussurrando algo que apenas a floresta parecia compreender.
Agora, imagine uma ovelha geralmente calma e gentil, de repente parando no meio de uma sessão com crianças, olhando fixamente para uma delas. Em seguida, ela dá sinais claros de desconforto e hesitação, como se estivesse percebendo algo que ninguém mais pode ver. As perguntas começam a surgir. O que fez ela reagir dessa maneira? Será que ela está tentando nos dizer algo? Qual é o segredo por trás dessa conexão inesperada? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!